atingir uma grande quantidade de pessoas sem a necessidade de deslocamento, a gente consegue reduzir o nosso footprint, mas ela também tira um pouco da nossa interação, né? Mas como o Eustáquio falou, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que seja pertinente ao tema, por favor, podem inserir aí no chat as perguntas e depois no final a gente também pode abrir o áudio e tentar responder de uma forma um pouco mais direta. Bom, para quem esteve conosco algumas semanas, não, 2 meses atrás, no evento no BH Tech Forum, promovido pela SH, vão ver alguns slides aqui que eu apresentei lá. Para quem não esteve conosco, muitos desses slides tendem a ser coisas bem novas para vocês. A gente vai levar aí uns 40 minutinhos para cobrir esse deck. E o meu pedido para vocês aproveitem esse período para, de fato, pensar fora da caixa. Né? Vocês vão perceber que a Aruba fala muito de inovação em alguns momentos, em algumas coisas que a gente já pensa, já fica, puxa, e se eu trouxesse isso para o meu ambiente? E se isso viesse para a minha empresa? E se isso viesse para facilitar a minha vida? Como é que isso seria? E no final do dia, normalmente as pessoas falam assim, puxa, não, isso não está maduro, isso não existe cliente, isso não existe tecnologia, não existe produto. E vocês vão perceber que a gente tem as respostas para muitas das perguntas aí do dia a dia, no que diz respeito à infraestrutura. Então vamos começar. Aqui, vamos lá. Primeiro, rapidinho, com relação à Aruba. Para quem não conhece a Aruba, ela nasceu em 2002 e desde a fundação da empresa, ela nasceu como uma empresa de mobilidade corporativa. Isso é uma coisa muito importante, porque nós não nos vendemos, não nos apresentamos como uma empresa de wireless LAN. Nós nos apresentamos como uma empresa que tem uma solução para suportar uma estratégia de mobilidade corporativa. Isso mais à frente vai ficar um pouquinho mais claro. A gente está lá no Vale do Silício, ou seja, está no olho do furacão. A gente tem alguma coisa em torno de 40 mil clientes, e a grande maioria deles são clientes que vêm há bastante tempo desenvolvendo essa estratégia de mobilidade corporativa. Eles pensam em como facilitar a vida, como melhorar os processos e garantir que a empresa seja mais ágil. Vocês têm aí alguns exemplos de empresas que são nossos clientes. Alguns dos nomes são bem conhecidos, outros talvez não, mas isso é para mostrar que, por exemplo, essas empresas de tecnologia são empresas que precisam estar à frente. Pronto, desculpa, gente, acho que cortou o áudio aí. Então, como eu estava falando, algumas dessas empresas de tecnologia, elas precisam se antecipar, elas precisam, inclusive, eu vou falar bastante aqui sobre uma nova geração de usuários, eles têm essa nova geração de usuários e essa geração de usuários é móvel, né? E a gente precisa, então, começar a pensar em construir uma infraestrutura para absorver essa nova demanda dessas organizações. Muitos de vocês devem ter ouvido falar, a Aruba foi comprada pela HP, né? Todo mundo está vendo isso, o mercado está vendo isso com muito bons olhos. A Aruba agora, ela continua, na verdade, a mesma Aruba que todos conhecem, só que agora dentro de uma estrutura muito grande como é a da HP. Algumas coisas interessantes aqui é que essa não é uma aquisição tradicional, né? Pelo simples fato de que as pessoas que vão liderar essa nova operação, essa nova organização, são as pessoas da Aruba. Então, o Dominic Orr, que é o presidente da Aruba, ele é o presidente dessa divisão de negócios da HP. O Kert, que é o CTO da Aruba, ele é o CTO dessa nova divisão de produtos e assim sucessivamente. Para a gente entender um pouquinho como é que a gente chegou até aqui, não é? Nós vivemos nos últimos anos, a gente acompanhou, né, a evolução das redes, bem como a evolução das aplicações e dos dispositivos móveis. Mas quando a gente coloca uma lupa aqui e começa a fazer um paralelo no que aconteceu, especificamente com relação ao desenvolvimento de redes móveis, a gente consegue traçar alguns paralelos bem legais, né? Por exemplo, eu consigo ver
que lá no começo dos anos 2000 a gente já falava bastante de wireless, né? Mas era complementar, né? Era complementar a infraestrutura da organização. A gente não tinha muita interação, a rede era de baixa cobertura e em muitos casos isolada. Né? Quando a Intel veio com o Centrino, por exemplo, ela provocou uma mudança muito grande no comportamento das organizações e como que eles começavam a olhar a mobilidade, né, com o chipset dentro dos notebooks. Então aqui foi a primeira sinalização de que alguma coisa poderia mudar de forma significativa no ambiente corporativo. E foi nessa época que a Aruba estava desenvolvendo os primeiros produtos. Quer dizer, a Aruba ela já imaginava, ela já olhava para o futuro e via que nós teríamos uma demanda para uma rede wireless de altíssima capacidade, seja ela na cobertura, né, na capacidade de rádio, no desenho de rádio, seja ela na quantidade de dispositivos conectados simultaneamente, e nós vamos falar bastante sobre isso mais adiante, mas também assegurando a experiência do usuário, que esse é o principal desafio. Oi, vocês continuam me escutando? Eustáquio? Eu estou escutando sim. É porque o meu estava em mute aqui, mas tem 3 pessoas aqui Okay. falando que não estão conseguindo escutar. Tá. Eu confesso que agora eu recebi uma sinalização aqui que parece que deu uma chacoalhada na rede aqui. Mas agora deve estar tudo bem. Tá? Bom, vamos seguindo aqui então. Durante os anos seguintes, né, ainda dentro da década de 2000, a gente viu a introdução do iPhone, dos primeiros dispositivos com Android, e isso criou uma nova demanda, né, ou acelerou um pouco mais o desenvolvimento de tecnologias de rede móveis, mas principalmente começou a abrir os olhos dos gestores de infraestrutura de que, e isso começou mais na área de educação, não é? Mas começou a despertar nesse pessoal todo um interesse em entender onde isso ia parar. E isso fez com que a gente desenvolvesse novas tecnologias de redes wireless também. Né? Quando veio o iPad, lá no começo de 2010, aí aquilo foi de fato uma grande virada, porque não foi só a descoberta de que sim, é possível a gente trabalhar com um dispositivo mais simples, mais barato, mas isso provocou também na indústria uma corrida muito grande. Então, empresas de tecnologia, algumas tradicionais e outras que nasceram, né, com o objetivo de desenvolver aplicativos específicos para essa plataforma, aplicativos voltados para o ambiente corporativo, e isso, de fato, criou um impacto final para que todas as empresas parassem e pensassem numa estratégia de mobilidade. E aí, começamos a desenhar redes de alta capacidade, começamos a pensar em soluções de segurança, começamos a pensar em MDM, em firewall DPI na borda e coisas que o valham. E a Aruba, ela veio acompanhando todo esse movimento. Então, tudo que está aqui em laranja, né, são soluções que a Aruba foi introduzindo ao passar dos anos para poder endereçar essa demanda que essas aplicações ou esses dispositivos acabaram criando dentro do mercado. Né? E por isso que a gente fala que é extremamente importante, eu pedi isso a vocês, né? Vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixa. Né? Por que pensar fora da caixa? Porque agora a gente tem que começar a pensar em uma estratégia de uma rede 100% wireless. Né? Esse daqui é o ponto que normalmente gera um pouco de divergência, porque muitas pessoas falam, puxa, seria legal não depender mais de cabo, né? Mas não acredito que tenha tecnologia, não acredito que o wireless seja maduro o suficiente para poder suportar o meu negócio em cima de uma rede sem cabo, ou as pessoas pensam que isso é muito caro, ou coisas que o valham. E, na verdade, não. Né? Isso é uma realidade, isso já vem acontecendo. Essa revolução na forma de desenhar e construir redes, ela já existe e já começa a ser testada no Brasil também. Testada no seguinte sentido, é o modelo de operação que começa a ser testado, porque a tecnologia ela é madura sim. Né? Nós temos uma linha de produtos, no final eu vou cobrir rapidamente, existe uma linha de produtos desenhada para esse objetivo, né? Para que a gente possa, de fato, começar a pensar, como eu falei, fora da caixa, começar a desenhar as nossas redes de uma forma totalmente diferente. Como é que a gente o que a gente tem que levar em consideração
nesse cenário, né? A gente tem que começar a pensar em criar uma experiência de usuário diferente da que eles têm hoje. De uma maneira geral, a grande maioria das pessoas, os usuários, tem uma experiência ruim com wireless. Ou no wireless que a gente tem em casa, né, ou no wireless que a gente tem no ambiente de trabalho, na escola, alguma coisa que o vale. Quando a gente fala com um usuário que é um pouco mais experiente, ou tem um pouco mais de vivência, a gente tem basicamente duas experiências com eles, né? Ou eles falam que na casa deles é melhor do que o que ele tem na escola ou no trabalho, ou eles falam que a gente não sabe o que a gente está fazendo quando começa a desenhar uma rede wireless. E isso porque, para a grande maioria das pessoas, a experiência com wireless, ela vem de casa, ela vem da escola, ela vem da rua, né? O wireless na rede corporativa é uma coisa um pouco mais recente. Então, o que a gente tem que fazer agora é começar a desenhar a rede, a forma de fazer a admissão desses usuários e dispositivos de uma forma que a experiência deles seja assegurada. Eu sei que quando a gente fala de experiência parece uma coisa meio etérea, um negócio que não tem muito parâmetro, mas sim, a gente pode sim agora escrever os SLAs, qual é o tipo de recurso que a gente quer entregar, qual é o tipo de cobertura, qual é o tipo de banda assegurada por usuário, qual é o serviço que vai estar disponível, é um serviço de voz móvel sobre a rede wireless. Então vamos escrever um SLA. E o que a Aruba tem aqui são recursos para que a gente possa assegurar esse SLA, que a gente possa implementar o serviço, monitorar, medir a performance e entregar um resultado que foi acordado no início do projeto. O Wi-Fi para Aruba e para muitos dos nossos clientes, hoje ele é considerado um utility, né? E o utility aqui significa o seguinte: o Wi-Fi ele tem que estar disponível como estão as tomadas elétricas num andar, numa laje, num prédio, num escritório. Né? Você sabe que as tomadas estão lá e que você pode ligar e ela vai funcionar. A diferença é que no wireless a gente tem uma camada de segurança muito grande. Agora, a cobertura de wireless ela tem que estar lá, a capacidade de absorver aqueles usuários ela tem que ser provisionada da maneira certa. Uma vez que a gente fizer isso e colocar essa camada de segurança por cima, o wireless vai trazer essa experiência diferenciada e mais do que isso, né? Isso começa a abrir uma série de oportunidades e facilidades que a gente até então considerava problema ou desafio. Exemplo disso por exemplo, a gente começar a promover uma colaboração maior. Né? A gente tem clientes aqui em São Paulo, por exemplo, onde o ambiente é como esse que está nesse desenho, nessa foto aí. Né? São ambientes abertos. Né? Isso não é marketing, isso aqui é a foto de um cliente dos Estados Unidos. As empresas estão cada vez buscando mais ambientes que promovam a colaboração das pessoas. Até porque a gente está falando aqui de uma nova geração de funcionários, uma nova geração de usuários nas empresas. Eu acredito que muitos de vocês estão contratando novos funcionários que saíram da faculdade agora e eles já cresceram ou estudaram, né, a vida inteira já no ambiente móvel conectado. Né? Essas pessoas elas têm essa necessidade de encontrar um ambiente de trabalho onde elas também encontrem esse tipo de infraestrutura. Né? É isso que a gente quer num ambiente como esse. Então, a gente tem que pensar num ambiente que as pessoas, né, possam se comunicar de uma forma mais aberta, que elas possam colaborar, um ambiente onde a mobilidade esteja garantida. E aí tem alguns exemplos aí, Gartner falando sobre isso, o Glaxo, que é um cliente da Aruba também, de como fazer esse tipo de coisa. Eu falei agora há pouco sobre geração móvel, né, que são esses novos usuários, esses novos funcionários que vão trabalhar para as empresas de vocês e que tem essa característica de já ter nascido, crescido dentro do ambiente digital móvel. Né? E eles vêm com essa característica de operar com muitas aplicações. Então, é muito mais fácil para a gente falar para um funcionário novo de que daqui para frente eles vão trabalhar com softphone e não mais com hardphone. Né? É mais fácil a gente virar para um funcionário mais novo, que acabou de vir de faculdade, e falar assim, puxa, esse problema nós resolvemos com este aplicativo neste sistema operacional, que não é necessariamente o Windows. Né? Esse tipo de coisa vai começar a acontecer cada vez mais. E quando a gente tiver uma grande quantidade de diferentes dispositivos e diferentes aplicações, eu vou precisar começar a ter uma rede totalmente diferente. Um exemplo disso é
é a história do BYOD, né? A gente vem falando de BYOD há bastante tempo. No Brasil ainda parece um bicho de sete cabeças, até por questões de legislação. Ele é um pouco mais complexo de a gente... não seria complexo, é mais difícil a gente ver iniciativas concretas de BYOD, mas elas estão acontecendo, mas o BYOD é só a ponta do iceberg, né? O BYOD é só uma parte do problema. A gente vem falando muito ultimamente, a gente vem escutando muito as organizações falando já, ou querendo ouvir sobre a internet das coisas. E aí perguntam pra gente, né? Puxa, mas qual que é a visão da Aruba para a internet das coisas? Ou qual que é a estratégia da Aruba para a internet das coisas? A resposta aqui é muito simples. Não existe internet das coisas sem wireless. Né? Por que a gente afirma isso? A grande parte dos dispositivos para o ambiente corporativo, né? Vamos esquecer aí a parte de automação pública ou automação industrial, coisas que valham, mas grande parte dos dispositivos que podem, em muito pouco tempo, estarem conectados à rede de vocês, eles não têm uma interface internet. Eles não têm uma interface para eu chegar com o meu cabinho azul lá, meu Cat6, meu Cat6 Plus, não tem onde eu ligar isso. Ou seja, eles obrigatoriamente vão ser conectados a essa rede wireless. E quando eu falo de multiplicar por um fator, assim, 2 dígitos, a quantidade de dispositivos por usuário, quando eu falo de internet das coisas, eu começo a falar de desenhar redes de altíssima capacidade. Não estou falando de construir um mini data center para cada unidade remota que vocês têm para suportar isso. Não é isso, não. Eu estou falando o seguinte, que eu tenho que desenhar uma rede wireless que seja capaz de absorver todos esses dispositivos e que tenha a inteligência de diferenciar cada um deles, diferenciar o tráfego de cada um deles, dar prioridade para tráfego, reservar recurso para uma determinada aplicação. Exemplos disso são, por exemplo, os telefones. Né? O tráfego de voz é muito baixo, mas é um tráfego extremamente sensível a tempo. Eu tenho que ter inteligência o suficiente na minha rede para poder garantir que essa chamada de voz, sempre que eu chamar um ramal de um colaborador dessa empresa, a rede wireless ela tem que estar preparada para absorver o meu dispositivo, fazer a reserva de recurso, permitir que eu estabeleça a sessão e que essa chamada ela seja de boa qualidade. Porque se a voz não funcionar, é um grande problema, né? Se eu não tiver nenhum ramal funcionando para eu ligar para a área de TI e falar que alguma coisa não funciona, a quantidade de problemas ela tende a aumentar muito. Depois disso, muitas organizações falam já bastante de usar recursos para, por exemplo, diminuir o footprint. Né? Então, as empresas querem ser mais verdes. Né? Então, eu tenho que ter controles automatizados de iluminação, ar-condicionado, elevadores, acessos e coisas que o valham. Por que não utilizar isso integrado ao dispositivo móvel que as pessoas têm? Né? Eu, por exemplo, eu resolvo 2 problemas. Eu uso a rede para interconectar esses dispositivos e dar o tratamento adequado para esse tráfego de uma forma segura, isso é muito importante. A gente não está falando aqui de todo mundo simplesmente estar na mesma rede, o e todo mundo está compartilhando o mesmo barramento. Não é assim. Não é? A gente tem um tratamento para o tráfego, um tratamento para as aplicações, mas a gente também consegue usar, reverter um pouco das informações que eu consigo extrair dos meus usuários, dos meus dispositivos. Então, contando quantos dispositivos estão no andar, eu sei como é que tem que ser feita. Eu vou emitir essa informação, eu vou transmitir essa informação para uma plataforma de controle de ar-condicionado, por exemplo, e ele vai fazer um cálculo de ar-condicionado, ou de quanto que ele tem que dar de potência, baseado na quantidade de dispositivos que estão no andar, ou coisas que o valem. Isso não é futurístico, tem muita empresa já discutindo isso, inclusive aqui no Brasil, e a gente tem trabalhado em alguns estudos bem legais, ajudando essas organizações a irem para o próximo passo. Né? Esse diagrama, ele parece meio complexo, mas na verdade é só para mostrar as possibilidades, a quantidade de subsistemas que agora podem se conectar a essa rede. Né? Isso é a internet das coisas. É isso que a gente tem que começar a pensar e a gente tem que começar a se preparar de como que a gente vai resolver esse desafio que é o próximo. Então, para quem está preocupado com BYOD, a dica é comece a se preocupar também com a história da internet das coisas, porque a rede ela tem que ser... Nós temos que pensar o desenho da rede de uma maneira diferente. Tá? Só para terminar aqui a história do IoT, né? A Aruba, então, ela está aqui no meio de todo esse ambiente aqui da internet das coisas, entre o mundo real, o mundo digital e o mundo
cibernético é onde está a infraestrutura da Aruba. Não só para IoT, mas também para resolver essa demanda do BIOD. Esse diagrama ao lado direito aqui, ele é muito importante porque é basicamente isso que a Aruba entrega, né? Ela faz de diferente dos outros vendors, né? Não é simplesmente uma plataforma que provê uma conexão sem fio. Eu tenho condição de prover a conexão sem fio, eu faço uma análise desse tráfego, eu faço um tracking, né? Eu sei de onde os usuários estão usando determinados aplicativos. Isso faz com que a gente possa criar regras muito ligadas ao teu negócio. Então, por exemplo, um determinado grupo de usuários do grupo financeiro só pode acessar esses sistemas ou esses aplicativos quando eles estiverem no andar do financeiro. Quando eles forem para o andar do café, eles continuam tendo acesso para a rede, mas no máximo ele acessa o e-mail, pode acessar a internet, mas não sistemas financeiros, porque aquela não é considerada uma área segura. Ou o contrário, né? Então a ideia aqui é que a gente possa, de fato, traduzir as nossas regras de negócio para dentro dessa infraestrutura de rede e com isso a gente ter uma efetividade melhor na utilização do recurso. Porque, vamos lembrar, aqui eu estou falando que não tem mais cabo, né? Nesse ambiente, é um ambiente 100% wireless. Os telefones, os ramais rodam nos dispositivos móveis. Tá? Então é extremamente importante eu saber sim onde está o dispositivo, saber sim qual é o aplicativo que ele está usando, onde ele está usando, criar o conceito de cercas virtuais. Né? Esses aplicativos daqui não funcionam mais, eu saí da área de cobertura de wireless, significa que eu não estou mais na empresa. Os aplicativos A, B e C têm que sumir do dispositivo móvel do usuário. Tá? Esse tipo de integração ele passa a ser fundamental, não só pelo ponto de vista de performance, de assegurar SLA, mas também de segurança. Inclusive no Brasil, para salvaguardar o empregador. Né? Isso faz com que a gente, né, reforce essa tese de que a Aruba é muito mais do que o wireless LAN. Então, sim, existe a infraestrutura, ela está fundiada aqui em access points, vocês vão ver mais adiante, são access points de alta capacidade, tem vários modelos diferentes para resolver diferentes desafios, né, que a organização possa ter. Nós temos uma linha de controladoras super extensa, existe o conceito de controlador na nuvem, sem controlador, controladora física. A Aruba ela não carrega uma única bandeira. A gente entende que mesmo dentro de um único cliente, talvez a gente precise operar com mais de um modelo de implementação para poder assegurar esse SLA de serviços. Né? Então, a gente tem clientes que têm um monte de controladora física, mas eles também têm controladoras virtuais. O que essa infraestrutura de rede nova geração tem que entregar? Tá? Primeira coisa, ela tem que ser extremamente estável. A partir do momento que a gente fala que a minha rede agora é 100% wireless, não tem mais aquele negócio de, puxa, ali naquele canto não está funcionando bem, naquela área, naquele departamento não, o wireless é fraco, sei lá qualquer termo que o pessoal, técnico ou não técnico, o pessoal use. Nós temos que desenhar uma rede que seja extremamente estável para suportar serviços. A rede wireless agora não é mais um complemento. Eu não coloquei o wireless lá porque é a sala de reunião, ou porque é uma área de convivência, ou porque é uma área compartilhada. Não. O wireless é o acesso primário. Tem que ser extremamente seguro. Quando a gente fala de redes wireless, de saída, a gente já começa a ter uma infraestrutura que tende a ser mais segura, em função das características de autenticação e coisas que valem. Mas a Aruba, ela é inclusive a solução que vocês viram algumas das grandes empresas do mundo utilizam, e o pessoal normalmente não gosta da referência, mas eu acho que é uma referência válida, a própria NSA, a única infraestrutura de wireless que tem na NSA é da Aruba, né, porque é extremamente segura. Então, a gente vai falar aqui de uma série de mecanismos para que a gente possa implementar um acesso extremamente seguro, que você possa garantir que aquele usuário com aquele dispositivo, naquele local, naquele horário, ele pode usar aquilo. Se ele, de repente, tiver esse contexto não der match, eu vou reduzir a quantidade de recursos que ele pode usar ou não vou dar nenhum tipo de acesso para ele. Mesmo sendo uma rede com um desenho diferente para ser estável, com muita segurança, ela tem que ser simples. Né? Ela tem que ser simples porque se eu levar toda essa complexidade para esse ambiente agora, a conta não fecha, né? Teoricamente ela ficaria extremamente cara, e segundo, seria virtualmente impossível de administrar. Né? Até porque as organizações não têm mais equipes gigantescas que a gente possa dedicar
várias pessoas para cuidar de uma infraestrutura como essa. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de infraestrutura de acesso. Né? Então, todas essas características de segurança, de simplicidade, elas são voltadas para o acesso, mas nem por isso significa que não tem demanda, não tem coisa nova para a gente aprender, não tem configurar regras de segurança diferenciadas agora nessa camada de acesso. Isso gera tempo, né? Demanda tempo, gera dúvida. Então, se a gente criar um ambiente extremamente complexo, difícil de administrar, nada do que eu falei no primeiro e no segundo item vai se concretizar. Tá? E por último, ela tem que ser... Oi? Oi? Acho que eu posso continuar. E por último, ela tem que ser extremamente inteligente. Né? Como eu falei aqui, nessa camada de acesso é onde eu vou admitir o dispositivo, vou admitir o usuário, vou admitir o tráfego que ele está gerando, e eu tenho que, naquele momento, identificar, isso é um tráfego de voz, isso aqui é Facebook, isso aqui é LinkedIn, isso daqui é Google, isso aqui é o SAP, isso daqui é o, sei lá, outro sistema que tiver disponível na organização. É nessa camada que eu vou fazer essa identificação do tráfego e vou começar a dar o tratamento adequado. Por isso que ela tem que ser extremamente inteligente. Eu falei muito, né, eu falei muito em experiência do usuário. E um dos principais desafios que existem quando a gente fala de uma rede 100% wireless é o fato de que o wireless a gente não está vendo, eu não estou vendo um switch, eu não estou vendo cabo, eu não estou vendo o patch panel, eu não estou vendo nada disso. Né? Isso faz com que a gente tenha que ter mais controle sobre esse recurso. Primeiro porque o wireless é um recurso que tem limite. Né? Então eu tenho janelas de tempo para utilizar aquele espectro de rádio. Isso faz com que eu tenha que cuidar muito bem dele, eu tenho que gerenciar ele muito bem. Então a Aruba tem nos APs, nas controladoras, tem uma série de recursos para que a gente possa não só monitorar isso, mas principalmente automatizar uma série de ações que tem que ser tomadas, inclusive ações de segurança para se proteger. Mas a gente tem também uma plataforma de gerenciamento que fala com esses dispositivos, que nos ajudam uma visualização mais gráfica e mais ferramentas de automação e históricos, né, para que a gente tenha um controle melhor sobre isso. Então eu consigo, por exemplo, criar gráficos de utilização por aplicação. Você consegue em tempo real saber quantos por cento da sua banda está sendo consumido, do seu recurso de rede está sendo consumido com rede social. E você, numa ação muito rápida, você consegue atuar sobre isso. Então, digamos que a gente fez uma implementação e ninguém fez uma regra para controlar o tráfego de rede social. Você viu que está subindo esse tráfego, você vai clicar lá no dashboard, você vai clicar com o botão da direita em cima, throttle, e vai definir qual é a banda que esse tráfego de rede social pode usar, ou vai mandar bloquear de vez. Né? Você consegue ver essa reação da rede em tempo real. Porque uma vez que você configura uma banda, né, faça um throttle do tráfego, ou então, por exemplo, bloqueie, isso vai ser replicado por toda a sua rede, caso você queira, e você vai conseguir ver na hora qual que é o impacto que isso trouxe para a experiência do teu usuário. Por isso que é importante a gente monitorar isso, monitorar as chamadas de voz. Né? No gráfico do lado direito, aqui acima, aqui, nós temos um gráfico de qualidade das chamadas de voz. Então, nesse caso, a gente tem uma integração com o Link da Microsoft, existe uma integração bem madura já com eles, e a gente fica trocando informação de qualidade de chamada. Então a gente faz, na verdade, são basicamente dois gráficos em um. Né? Então a gente pega lá o mapeamento de todas as chamadas, com o MOS lá do VoIP, e coloca isso em cima do gráfico de qualidade de rede. Então a gente consegue muito rápido entender por que determinadas chamadas de voz tiveram uma performance ruim. Né? Ou porque, eu consigo responder isso com bastante precisão, porque o usuário estava muito longe do AP, o AP estava muito sobrecarregado, o usuário está no lugar que não deveria estar, e aí você pode atuar sobre isso. Né? Então, se for um problema de planejamento, você já percebe isso nesse primeiro momento, você começa rapidamente a responder essa demanda. Falei bastante de segurança, né? Segurança para a gente são basicamente dois pilares que sustentam aqui essa história de segurança dentro da Aruba. O primeiro deles é o próprio sistema operacional que roda nos APs, nas controladoras, que é onde eu tenho, por exemplo, um firewall de aplicação, eu tenho um DPI lá dentro. Né? O segundo é toda a camada de controle de acesso, onde eu vou, por exemplo, automatizar
toda a minha política de admissão de usuários. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, que vocês têm lá um Radius ou um AD ou uma plataforma que o valha, né? Você tem a tua base de usuários toda definida lá dentro. A gente não vai substituir essa base de autenticação. O ClearPass ele entra na frente dessa camada de autenticação. Sempre que os usuários pedirem acesso à rede, ele intercepta essa chamada. Se for um usuário que tiver já um certificado digital instalado, que ele também provê dentro do processo de onboarding, ele automaticamente só checa as tuas credenciais de uma forma automática e te coloca na rede. Se não tiver, por exemplo, um certificado digital, vamos automatizar esse processo. Deixa o ClearPass perguntar para ele quem ele é, o que ele vai fazer. Vamos criar um workflow para que ele possa buscar essa autenticação lá dentro do AD, vamos checar lá dentro do sistema de RH para saber se o registro interno que ele forneceu é aquele mesmo. Vamos então mandar um e-mail lá para o gestor dele, para o gestor olhar e falar, ok, esse funcionário ele tem direito a usar o iPhone dele, então eu vou dar um ok e o processo todo continua. Eu estou fazendo provisionamento sem ter que levar o meu dispositivo para o pessoal da área de TI fazer. Porque quando a gente voltar alguns slides atrás e lembrar do IoT, do BIOD, vai ser impossível uma equipe de TI poder administrar todos os dispositivos móveis que vão estar dentro da rede. Então a gente tem que ter uma plataforma que faça esse enforcement para a gente. O que a área de TI vai fazer junto com a área de negócio? Criar as políticas, né? Testar essas políticas, medir a eficiência delas, vamos automatizar e colocar elas nessa plataforma. Sempre que alguém chegar com um dispositivo novo, ele vai passar por essa plataforma e a gente vai testar essas políticas e vai garantir que ele pode ou não ter acesso à rede. Tudo de uma forma automática. Como é que ele interage? Essa plataforma ela interage com a camada de segurança que estão nos equipamentos. Ela vai interagir da seguinte forma. Quando eu, por exemplo, crio uma regra dizendo que o usuário Maurício é de um grupo de analistas e analistas não podem acessar o Facebook nesta área, eu tenho que criar uma regra de segurança que tem que ser aplicada no equipamento de acesso. Né? Então é assim, o ClearPass ele tem essas regras, ele faz a leitura, ele fala, ok, Maurício, essa aqui é a regra dele. Bum, ele aplica essa regra lá no equipamento que está fazendo o meu acesso. Tá? É assim que ele funciona. Uma coisa bacana do ClearPass também é que ele integra com outras soluções de segurança. Né? Então integra com firewalls, com MDMs, por aí vai, com a solução de IPM. A ideia aqui é que a gente tenha um ecossistema de segurança muito robusto. Né? E o acesso, a gente vem, desde sempre que começou essa história de conectar as nossas redes públicas, a gente vem sempre focando muito na borda, né? Sempre na borda da rede, nos firewalls de borda e por aí vai, e a gente vem aos poucos entrando nessa infraestrutura. Agora a gente vai fazer um movimento não contrário, mas ele vai fazer um movimento que vai encontrar toda essa infraestrutura de segurança que já foi montada. A minha infraestrutura de acesso, ela precisa sim, de acesso de segurança de acesso, desculpa, ela tem que também falar com o meu firewall de borda, tem que falar com o meu MDM, coisas que vale. Quando a gente fala de simplicidade, né, e tudo isso que eu falei agora, quando a gente olha as soluções de outros vendors, eles precisam de múltiplas caixas, múltiplos sistemas para entregar tudo isso que eu falei até agora. Né? Então, por exemplo, eu precisaria de uma controladora, um firewall, um switch e por aí vai. Ou seja, acaba ficando extremamente caro e complexo. Uma plataforma para autenticar via Radius, outra plataforma para autenticar via Tacax. Isso é a complicação do ambiente. Né? Aruba, tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso funciona em cima da controladora Aruba, e se eu tiver que fazer essa plataforma de admissão de tráfego, né, de autenticação automatizada, eu tenho um segundo subsistema, que é o ClearPass. Mas toda a parte de segurança, ela roda em cima das controladoras, sejam elas físicas ou virtuais. Para quem aí é do varejo, né, vai perceber o seguinte, a gente tem também que pensar no outro lado, né, no lado do meu cliente. Quando eu estou dentro do ambiente corporativo, eu tenho que prover acesso, um acesso de muita qualidade, um acesso seguro, porque estão rodando as nossas aplicações corporativas. Mas quando eu falo lá do lado do meu cliente, alguém que vai visitar a minha, o ambiente de varejo é bem comum isso, eu vou fornecer o wireless para ele, mas para quê? Né?
Então, o primeiro é porque eu quero satisfazer uma necessidade básica do ser humano hoje, que é ter acesso para a internet. Mas a segunda é, eu preciso começar a trazer alguma coisa de volta, né? E você se comunicar com o usuário é uma coisa que hoje é extremamente importante, porque isso gera muita informação para dentro da organização. Então, o que a Aruba tem aqui nesse conceito? A gente tem uma integração com uma solução de beacons de Bluetooth, beacons da Aruba também, que falam com um aplicativo que vai no terminal móvel. Esse aplicativo pode ser um aplicativo Aruba, pode ser um aplicativo de outro vendedor qualquer, mas que tenha o SDK que fale com essa infraestrutura Aruba. Com isso, a gente consegue fazer uma coisa muito bacana, que é melhorar significativamente a precisão da localização desse dispositivo dentro do ambiente, né? E eu consigo interagir com o cliente. Então, fazer uma pergunta para ele, por exemplo, qual é o produto que você quer? Eu quero comprar sapatos. Né? Então, se eu clicar em sapatos, ele vai perguntar masculino ou feminino, masculino. Então, ele abre um mapa e vai te guiando dentro da loja para os sapatos. E se você, de repente, ficar muito tempo parado em determinada prateleira e alguém é um parceiro de negócio seu, de repente você pode identificar que ele está bastante tempo ali, talvez ele tenha interesse em algum produto específico, você pode mandar um vendedor lá e ajudá-lo, jogar um pop-up na tela dele, olha, tem uma promoção para esse produto, ou coisas que vai. Começar a pensar, e a Aruba, quando vocês olharem no site da Aruba, a gente chama isso de mobile engagement, começar a pensar em não só prover o acesso à internet, mas interagir com o cliente, é a próxima onda. Né? E o que o pessoal tem feito lá fora, nós temos muitos clientes, quem tiver interessado depois em falar um pouquinho mais sobre isso, me mandem um e-mail, ou entre em contato com o Stack, que eu passo as informações para vocês. O que o pessoal tem em troca é um relacionamento muito próximo de um para um com o cliente deles. Tá? Então, existe aquele primeiro momento que você basicamente só faz analytics, você só coleta informação e você usa ela só para você, isso é fundamental, por exemplo, no mini shopping, ele passa muita gente, mas no segundo momento eu quero conhecer esse usuário, eu quero conhecer essa pessoa que visita a minha infraestrutura, que usa o meu wireless e eu quero tirar proveito disso. Como é que você tira proveito disso? Informação. Você começa a gerar muita informação daquela pessoa, você sabe... o pessoal de varejo vai entender bem isso. Eu sei qual é a idade, eu sei qual é o sexo, eu sei quando é que sai de férias, eu sei se tem filho, se tem carro, enfim, eu começo a ter muita informação sobre essa pessoa e eu começo a fazer um marketing de um para um. Isso aqui é fundamental e todas as organizações precisam começar a pensar nisso. A partir de 2017, o pessoal está falando que nos Estados Unidos começa a ter uma inversão, por exemplo, dos investimentos de comunicação. Os grandes anunciantes, eles começam a colocar mais dinheiro em propaganda, em anúncios, neste tipo de plataforma do que na televisão. Então, já tem data, diz que é 2017 que vai ter essa mudança. Rapidamente, não vou me aprofundar muito sobre produtos, o objetivo da conversa hoje era basicamente, de novo, provocar no bom sentido, todos para que a gente comece a pensar de uma forma diferente na forma de construção de redes e depois a gente vai ajudando vocês aí com os produtos. Mas para vocês terem uma ideia do que a Aruba tem aqui na parte de Secure Mobility, onde está toda a infraestrutura de acesso, então todos os access points, as controladoras físicas, virtuais. Aqui no meio, a gente chama de Multi-Vendor Policy, aqui é onde está o ClearPass, que é a plataforma de controle de acesso, vou falar um pouquinho mais adiante. Nós temos toda a parte de Analytics de Wi-Fi. Na verdade, os produtos eles geram muita informação que são exportadas para plataformas de analytics, existem várias no mercado, a gente tiver interesse, a gente pode indicar algumas também. E aqui é o Mobile Engagement, onde entra toda a parte de aplicativo para terminais móveis, e a parte de navegação, e com os beacons de Bluetooth. Para a gente ter uma ideia de produtos, então eu tenho aqui, a Aruba é a empresa que tem a maior linha de access points outdoor do mercado. Também temos a maior linha de access points AC. A Aruba foi a primeira empresa a lançar um produto AC no mercado e a gente vem crescendo bastante essa linha. Existem aqui os access points remotos, que a gente chama, isso aqui é uma solução muito bacana para que a gente possa, de uma forma segura, estender a infraestrutura de acesso, Então, eu tenho um escritório remoto, eu tenho funcionários que trabalham em casa, ou coisa que vale. Esses access points eles são conectados no acesso à internet, no ADSL,
um cable ou o que seja, e ele vai procurar a controladora dele, ele vai se conectar à controladora e ele vai fechar uma VPN. Tá? Esses aqui são os beacons de Bluetooth, eles operam em conjunto com os APs, então isso é muito importante. Tem muita gente falando assim, legal, vou comprar beacon de Bluetooth. Você não pode comprar qualquer beacon de Bluetooth porque eles usam normalmente as mesmas frequências do Wi-Fi. E isso pode criar um problema. E se o teu Wi-Fi estiver bem configuradinho, ele vai tentar te proteger do Bluetooth. Ele vai achar que aquilo é uma ameaça para ele. Então, é extremamente importante a gente pensar nisso como uma estratégia, não como soluções isoladas. Tá? Controladoras. Existe uma linha enorme de controladoras. Todas as características que eu citei aqui durante a nossa conversa são as mesmas para todos os produtos. A diferença entre elas é capacidade. Então a gente tem controladoras aqui para 16 APs, 64 APs, 32 e vai subindo até controladoras de 2048 APs. Né? Aqui embaixo vocês podem ver a capacidade de processamento de tráfego no firewall delas. Quer dizer, é um grande firewall. A gente não está sugerindo aqui que seja substituído o firewall que vocês têm. Vamos lembrar, né, que isso aqui é um firewall para acesso, é o firewall que vai proteger os teus acessos dentro da tua rede, não para fora. Software de gerenciamento, o Airwave. A mensagem mais importante aqui sobre o Airwave é a seguinte: como qualquer software de gerenciamento, ele tem relatórios, ele tem estatísticas, eles têm todas as coisas que vocês estão acostumados a ver, mas é extremamente importante. Eu tenho toda a parte de planejamento de RF, ele está embutido aqui no Airwave, então eu tenho mapa de calor, eu sei quantos usuários estão conectados em qual região, eu consigo ter uma visão gráfica aqui, se esses usuários aqui, eles estão na área quente ou não. Né? O que eu faço com essa informação? Redesenho a minha rede, eu faço ajustes na minha rede. Ele é multivendor, né? Então isso significa que eu tenho uma rede com access points Aruba, mas os meus switches são X, Y, Z. Não tem problema. O Airwave, ele tem as bibliotecas para poder gerenciar esses outros switches também. Isso tem um motivo muito importante, principalmente por causa da segurança. Né? Quando um usuário liga um access point não autorizado na rede, os outros access points, pelas regras de segurança que tem na Aruba, vão tentar isolar aquele equipamento por uma série de recursos, uma série de características de rádio, e a gente tenta de uma maneira proteger essa parte da rede. Mas ele continua usando uma porta do teu switch, ele pegou um endereço IP, talvez. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir onde esse access point está ligado. Então, quando o Airwave ele monitora tanto a parte de access points de rádio, mas também monitora os switches, eu consigo saber onde que ele está ligando no rogue AP. Eu vou lá e desligo aquela porta do switch, e te digo qual é a porta que ele está ligado. Tá? Isso é muito importante. E por último, com o Airwave que eu monitoro essa experiência do usuário. É aqui que eu vou criar os relatórios, que eu vou automatizar determinadas características de segurança, tudo para garantir que o meu usuário mantenha aquele padrão de performance na rede. O ClearPass, que é a plataforma de controle de acesso, que eu falei, dei um overview rápido lá. Aqui é só uma ideia para vocês terem um overview de como que ela é organizada, né, como é que ela é apresentada. Então existe um módulo básico aqui, que é um módulo de toda a parte de políticas, ela é definida aqui no ClearPass Policy Manager. E eu tenho módulos de serviço, e esses módulos de serviço fazem o seguinte: o módulo de guest é um módulo que faz a automação do onboard do dispositivo dos visitantes. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alô, estão me ouvindo? Enfim, deixa eu continuar aqui. Ops, desculpem. O módulo de guest então, ele serve para fazer a automação dos usuários guest. Né? Então, hoje em dia é muito comum a gente chegar numa organização, então essa pessoa ou ela vai criar um usuário na mão, vai registrar isso no Radius ou mesmo dentro de uma controladora e vai te falar, tá aqui o teu usuário e tua senha, ou seja, essa pessoa também sabe qual é o teu usuário e tua senha, ou vocês vão encontrar situações onde existe um usuário e senha de guest para todo mundo, ou então o pessoal gera vários usuários, vários guests, fica uns papeizinhos, assim, umas etiquetinhas, eles vão entregando, aí no final do mês eles revogam aquilo e cria tudo de novo. Ou seja, de uma forma ou de outra, é muito inseguro isso, né? É muito comum a gente chegar em lugares e o cara fala, olha, eu tenho esse usuário de visitante que está com 80 dispositivos conectados. Né? Por quê? Porque o cara na verdade já foi embora, mas as pessoas vazou essa informação e o pessoal está usando. A ideia aqui é que eu tenha um portal
o Captive Portal, e ele seja customizável, vocês vão customizar quais são as informações que vocês precisam, né, e qual é o tipo, e definir com isso qual é o tipo de acesso que vocês vão dar para esse usuário. Até porque vocês vão ter o usuário visitante, que é um usuário que vai lá fazer uma visita, fazer uma apresentação de 1 hora, ou é um consultor que vai trabalhar 1 semana, 3 meses com vocês. Eu preciso diferenciar esses tipos de visitantes que aparecem na minha rede e dar o tratamento adequado para cada um deles. Então, eu trato o usuário guest aqui, eu tenho um portal, identifico ele e uso o Policy Manager para aplicar uma política sobre ele. Se uma política de usuário visitante é 1 hora, todo o processo é feito de forma automática, sem envolvimento de nenhum recepcionista ou ninguém da área de TI, e depois de 1 hora esse ID some. O que é muito importante aqui, vocês mantêm a rastreabilidade, né? Até pelo Marco Civil da Internet, a gente precisa ter muita rastreabilidade. Então o ClearPass entrega isso para você. O onboard, né, é o módulo que a gente chama de BIOD, né? Comumente conhecido como BIOD. Ele tem a característica do guest de ter um workflow, ter toda uma parte de auto-provisioning, mas a diferença aqui é que esse processo do onboard, ele termina com, por exemplo, ele gerando um certificado digital e colocando no teu dispositivo móvel. Então você cria uma regra que um usuário pode ter 2 dispositivos móveis. Ele não precisa levar os dispositivos lá para a área de TI para ser provisionado. Ele chegou na empresa, ele se conecta na rede, né, aí não vai ser mais na rede guest, vai se conectar no SSID da rede corporativa, vai vir um Captive Portal para ele e vão vir algumas perguntas para ele fazer, para ele responder. Seu nome, seu usuário, né, qual que é o seu centro de custo, qual que é o seu registro interno, coisas assim. Você pode perguntar o que você quiser, para você garantir que aquela pessoa de fato seja ela mesma. Você pode testar essas informações, como eu falei anteriormente. Eu posso ir lá e testar. Esse registro de usuário é válido? É válido. De funcionário. Esse e-mail é válido? É válido, ele existe. O centro de custo existe? Existe. Opa, então se está no centro de custo, tem que ir para uma outra pessoa aprovar. Né? Então você cria todo esse processo, você automatiza isso tudo e coloca dentro do onboard. Como é que termina? Terminou, ele te aprovou, gera o certificado digital para o seu terminal. Se você tiver 2, 3, são 2, 3 certificados digitais diferentes. Tá? Isso é muito importante, porque se você perde o dispositivo, ele quebra, é roubado, caiu na água, sei lá o que aconteça, você não precisa revogar todos os certificados, revoga só o certificado daquele dispositivo. Tá? E o OnGuard é um NAC mais... É o NAC tradicional que normalmente as pessoas estão acostumadas a ver, né? Que é o cheque de postura. Antes de eu ganhar acesso para a rede, ele vai checar se o meu dispositivo aqui, o meu computador, está com a última versão do Windows, está com o Service Pack instalado, se está com o firewall ativado, qual que é a versão do arquivo de definição de vírus que está rodando lá e coisas que o valem. Se ele não tiver dentro do padrão estabelecido como endpoint seguro, ele vai te jogar num outro segmento de rede para que você possa aí sim fazer a atualização dos dispositivos e tudo mais. Tá? Então é muito bacana porque eu tenho esse módulo, mas ele também integra com outros de mercado. Né? Então a gente pode fazer com que o ClearPass, o módulo básico, fale com o teu NAC para saber se o dispositivo é um dispositivo considerado seguro pela sua política para ter acesso à rede ou não. Esses módulos aqui, o Guest, o Onboard, eles são muito bacanas, porque normalmente você vai ter, imagina uma organização com muitos sites remotos. Vamos pensar um banco, por exemplo. Né? Provavelmente o ClearPass ele vai estar instalado em 1 ou 2 data centers, pouco importa, isso aqui é um cluster e ele pode estar fisicamente apartado. Então eu tenho 4, 5 servidores em cada site, todos eles fazem parte de um cluster. Né? Pouco importa onde que eles estejam. Mas eu quero garantir que quando eu vá na agência de São Paulo, quando eu entrar na agência, venha para mim, o Captive Portal venha lá com o desenho da ponte estaiada, ou coisa que vale. Quando eu for a Vitória, eu quero que apareça a página, as perguntas são as mesmas, né, quando eu tiver que me autenticar, mas eu quero que venha lá aquele convento bonito que tem em cima do morro lá, que eu sempre esqueço o nome. O Stark vai ficar bravo comigo. Ou vai a Salvador, ele quer ter uma foto do Elevador Lacerda. Né? Isso é muito bacana, porque eu identifico o usuário, mas eu identifico de onde ele está vindo também. E dependendo de onde ele está vindo, eu mando um skin diferente. Tá? Isso é muito, muito legal. Isso cria uma relação muito bacana com os usuários. Grande parte dos nossos clientes usam isso. Ele vai fazer lojas de departamento que estão no país inteiro. Ele precisa fazer uma campanha de roupa de frio. Ele não vai aplicar essa campanha de roupa de frio nas lojas de Manaus.
Não é? Então, assim, a plataforma é exatamente a mesma, mas ele identifica que eu estou vindo, que a minha requisição está vindo de Manaus. Eu não vou empurrar a propaganda de roupa de frio para ele. Muito pelo contrário. Tudo bem? Por último, e não menos importante, eu coloquei essa foto aí das duas pontes lá de São Francisco, porque assim, a ponte de cima é a ponte, as duas chamam Bay Bridge, né? Mas a ponte de cima ela é muito antiga e a da frente aqui ela é bem nova. E aliás eles estão desmontando agora a Bay Bridge. E o pessoal falava, puxa, mas né, vai fazer outra ponte, tem que fazer igual. Não, não vamos fazer igual. Né? O mundo ele mudou. E o que a gente quer dizer aqui é isso, né? A gente está acostumado. Eu estou há 25 anos que eu só trabalho com redes. E os primeiros 22 anos, o wireless era basicamente, no início não existia, óbvio, mas nos outros anos o wireless era só complemento. E uma coisa que a gente percebeu, e eu aprendi isso quando eu vim para Aruba, é que a tecnologia está madura. A tecnologia está madura, os produtos estão maduros e as empresas estão cada vez mais buscando essas alternativas. Gente, construir uma rede 100% wireless hoje, redução de 60% do teu custo de infraestrutura. 60%. Só isso, só esse número já deveria chamar a nossa atenção. Então a nossa dica aqui é a seguinte, você tem uma mudança de layout no andar, você vai construir uma fábrica nova, um escritório remoto, vai construir uma sede nova, chama a SH, chama a Aruba, deixa a gente ajudar vocês a comparar. Como é que seria você construir essa infraestrutura com uma rede cabeada? E como é que seria você construir ela com uma infraestrutura 100% wireless? Né? Garantindo a cobertura, garantindo a capacidade de absorção de dispositivos e tráfego, garantindo a SLA que vocês têm. Não só garantindo a SLA que vocês têm com cabo, mas indo além disso, implementando novos serviços, ou pelo menos estando pronto para implementar novos serviços. Então a nossa dica aqui é essa, né? Vamos começar a desenhar essas redes para o amanhã, para o futuro. Porque se você construir uma rede hoje, toda ela cabeada, você está deixando dinheiro na mesa. Né? E a gente pode ajudar bastante nisso. A gente pode ajudar a reduzir o teu custo de infraestrutura e criar esse ambiente de suporte, essa estratégia de mobilidade. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, gente. Nós não tivemos perguntas. Bem, Matheus, acho que agora a gente pode abrir para pergunta, né? Se alguém... Ei, se alguém... Pode? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer lá pelo chat ou pela opção aí do GoToMeeting, né? Você pode ficar à vontade. Bom, enquanto a gente abre para pergunta de vocês, eu estou disponibilizando, eu acabei de disponibilizar aí no chat para toda a audiência o link que contém 3 perguntinhas. Vou disponibilizar novamente esse link. É um link que contém 3 perguntas, muito rápido, vocês conseguem responder, coisa de 10 segundos aí vocês respondem essas perguntas, e aí a gente cria uma dinâmica aqui para poder fazer um sorteio. Então vamos dar aí um minutinho, Maurício, para o pessoal responder aí o questionário. E esses 2 minutinhos a gente deixa aí disponível para pergunta se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao tema, ok? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí na parte do chat e fazer a pergunta aí para o Maurício poder responder. Nós tivemos um probleminha no áudio, Maurício, e aí algumas pessoas ficaram sem ouvir, mas no meio da apresentação, mais um pouco para o final, eu consegui liberar alguns áudios aqui que tinha uma pendência aqui no sistema, mas foi resolvido. De qualquer forma, eu informei para algumas pessoas que a gente vai subir essa apresentação para uma área privada aí do Vimeo ou do YouTube,
E aí eu tenho um e-mail de todo mundo que participou e vou encaminhar essa apresentação para todo mundo e se eles tiverem a oportunidade de poder assistir, principalmente a parte que alguém perdeu a questão do áudio aí, né? Mas estamos disponíveis aí a perguntas, quem quiser fazer, e também tem aí o link para a gente poder fazer esse sorteio aí do brinde. Ok? Vamos esperar um minutinho, ver se alguém tem alguma dúvida aí. A gente tem uma aderência aí de 11 pessoas participando, mas que já teve um pouco mais. Eu acho que por causa do som aí reduziu um pouco o quórum, mas não tem problema não. Eu tenho um e-mail de todo mundo que participou aqui e envio a apresentação e envio também o vídeo para todo mundo poder assistir aí essa questão da sua apresentação. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Ok. Tem quantos que responderam aí, Carol? 7. Nós temos 7 pessoas que já responderam a pesquisa aí do link que eu disponibilizei. Então, Maurício, como a gente não tem pergunta, eu acredito que foi por causa dessa pequena falha do áudio, mas aí eu reforço que eu vou enviar essa apresentação para todo mundo por e-mail. Como você está em São Paulo, Maurício, você poderia, como a gente vai sortear 3 caixas Bluetooth, poderia falar aí um número de 1 a 7, porque a gente só tem 7 pessoas. Posso exportar? Que pode. 7 pessoas que responderam. Você fala um número de 1 a 7, escolhe 3 números de 1 a 7 e eu vou falar o nome aqui de quem ganhou, que participou e que ganhou as caixas Bluetooth aqui que a gente vai fazer esse sorteio. Tudo bem? Bom, de 1 a 7 só? Os meus números da sorte estão fora dessa. 4. 4. Quem é o 4 aí? Tá exportando aí. Exportando? Uhum. Pode falar os outros 2, Maurício. 2. 2, 4. E 5. 2, 4, 5. Peraí. Deixa eu só ver aqui no...